Fala, trader, beleza? Bem, quero compartilhar com você aqui hoje um pouquinho sobre o conceito de momento, tá? Ou seja, a ideia do momento é você ter realmente o time, o melhor time possível de uma operação, ou seja, qual que é o melhor momento para você executar um trade. Então, às vezes você vai estar fazendo a leitura do preço, o mercado ele vai configurar um evento, indicando a possibilidade de uma compra, indicando a possibilidade de uma venda, só que muitas vezes ele não vai entregar o movimento que você especulou de alta ou de baixa, baseado na ação do preço, naquele momento em específico. Às vezes ele vai se desenvolver um movimento corretivo maior, ou seja, ele vai, no espaço-tempo, ele vai passar mais tempo realmente para validar aquele momento. E aí muitas vezes você tem alguns tipos de correções, por exemplo, quando se trata da escola de Elliott, você tem correções ABC, correção ABC triangular, correção flat, correção em formações, por exemplo, de bandeira, né? Então você tem um pequeno ABC numa formação de zigue-zague, você pode ter algumas correções mais complexas, como por exemplo, numa formação de cunha, né? Então, existem alguns tipos de correções, tá? E a questão do conceito de correção é, então você tem um primeiro movimento, por exemplo, impulsivo para cima, o mercado cria algum evento corretivo e depois ele indica continuação. Mas qual que é o melhor momento para esse time? Ou seja, tudo bem, o mercado fez um primeiro movimento, ele está indicando um movimento corretivo, e agora em seguida ele pode entregar a qualquer momento uma continuação. Mas o que eu posso usar como filtro para mim tentar acertar com a maior probabilidade possível o contexto de momento? Claro, não vai ser perfeito, vai ter momentos que você não vai conseguir pegar o momento, ou o mercado simplesmente ele vai validar aquele momento, mas ele vai falhar na continuação e ele vai estender naquele movimento corretivo. Isso pode indicar uma falha, né? Isso pode indicar também ainda um processo maior de distribuição, se for para um movimento de baixa, ou de acumulação, se for para um movimento de alta, tá? Bem, e aí como exemplo, né, gráfico, eu vou compartilhar com você aqui na tela uma operação que eu fiz ontem na Vale, tá? E uma operação na Vale que está em aberto no dia de hoje. Aí acho que vai ficar interessante para mim tentar explicar para vocês assim um pouquinho desse conceito de momento, e entendendo que você não deve ficar preso a isso, né? Muitas vezes, como eu falei, você vai entrar no trade e o trade ele vai se estender, que é o que está acontecendo comigo aqui agora, né? Eu entrei numa operação na Vale, acreditando que era o momento e aí realmente o trade não se desenvolveu, ou seja, ele estendeu naquele movimento corretivo. E às vezes você vai esperar um momento e o mercado ele vai até parecer, digamos assim, talvez antecipar aquele movimento. Mas existe sim alguns princípios técnicos que nós podemos adotar para esse conceito de momento, para a gente conseguir reduzir a probabilidade de a gente ficar preso numa operação, como é o que está acontecendo comigo aqui agora na Vale. E é interessante eu trazer isso aqui para vocês verem que, um momento ou outro, a gente vai ficar preso numa operação, faz parte, isso acontece, mas o objetivo no final, você nunca vai conseguir zerar tal evento, tal situação, ou, por exemplo, tais tipos de prejuízos, stops, você não vai conseguir nunca zerar isso aí. Mas a gente quer trabalhar o conceito de como reduzir a probabilidade disso, beleza? Bem, deixa eu compartilhar aqui minha tela com você e mostrar aí sobre o cenário. Então, eu estou numa operação de venda aqui na Vale, ela está se desenvolvendo. Eu fiz uma entrada e um stop clássico. O stop clássico geralmente ele é aquele stop que é posicionado num topo ou numa máxima ou numa mínima que você acredita que vai se concretizar como uma máxima ou uma mínima anterior. Diferente daqueles stops que geralmente você coloca na máxima ou na mínima daquele candle que você compra ou que você vende. Beleza? Só que antes de eu falar desse trade de hoje que está se desenrolando, vamos deixar ele por enquanto de lado e vamos olhar para essa operação de ontem na Vale, tá? Então, olha só, a Vale já tinha estabelecido na segunda-feira um movimento de alta, né? Foi um movimento complexo, mas tinha caracterizado aqui para mim o quê? Uma acumulação, tá? Isso olhando para o intradiário, para movimentos curtos, movimento de um dia, 2 dias, não estou olhando para uma acumulação de semanas ou meses, não. Nós estamos falando aqui sobre um conceito micro, né? Pensando aí em algum 2 dias aí, quem sabe um pouquinho mais ou até menos, tá bom? Alguma coisa do tipo, tá? Tanto que nós estamos aqui retratando tudo isso, né, num gráfico de 5 minutos, tá bom? E aí no dia de ontem ela já abriu fazendo esse movimento de alta, foi esse primeiro movimento impulsivo, tá? Por que eu falo que é um movimento impulsivo? Porque ela já tinha criado aqui um evento de reversão, a partir desse movimento de baixa, desse gap, ela já tinha entregue esse movimento, né? E aí quando ela fez esse primeiro movimento para mim de alta, esse primeiro movimento impulsivo, o que eu esperei? Eu esperei um possível segundo movimento corretivo, primeiro movimento impulsivo, segundo movimento corretivo, esperei ali o time para pensar realmente em me posicionar num trade de compra aqui na Vale, tá? E olha só, tempos depois, o que acontece? Ela faz esse movimento impulsivo, ela faz esse movimento corretivo, e aí me coloca aqui candle 13, candle 14, e deixa para mim aqui um possível cenário de momento, tá? Nesse momento aqui, qual que era o cenário que eu estava observando que eu tinha aqui na Vale? Observa que às vezes você vai ter um cenário se validando, ele vai falhar e ele vai se estender para um evento maior de correção ou
até possível de falha, de reversão. Então, por exemplo, eu tinha aqui nesse momento uma possível formação de bandeira em desenvolvimento. Olha só, então traçando aqui essa micro LTB, né, eu poderia traçar aqui um canalzinho de baixa, mas eu vou traçar só essa LTB. Então, o que eu tinha? Eu tive um primeiro movimento de alta, um movimento corretivo. Esse movimento corretivo, se não me falha a memória, ele retraiu quase 50%, né? Olha, basicamente 50% de FIBO, fazendo uma troca nessa pequena estrutura que ele tinha deixado anteriormente, tá bom? E aí ele me colocou essa barra aqui de ignição. Essa barra é um momento, né? Mostra uma barra de momento, uma barra de força compradora, saindo de uma região de contexto, porque eu tinha a retração de 50%, e nesse momento aqui, eu já tinha o principal que eu considero nesses trades de abertura, né? Eu tinha até, por exemplo, no caso de ações, né, eu considero ali até pelo menos, sei lá, a primeira 1 hora, até 2 horas, 1 hora e meia, eu considero ainda um trade de abertura, tá? Não a abertura do primeiro candle, mas eu falo um trade ainda que é um momento que eu acredito que os players ainda estão montando ou desmontando suas posições, tá? Então eu tinha aqui uma configuração interessante, porque eu tinha movimento impulsivo, correção, numa formação de bandeira, tem aqui uma micro correção ABC, que depois se estendeu. Deixa eu pegar aqui uma... Cadê? Olha só, eu tinha uma microcorreção ABC que depois se estendeu para uma correção ABC maior. Então eu tive essa correção ABC. E aí vem um ponto importante aqui, que é a posição do stop. Se eu faço uma compra aqui, como eu realmente fiz, nessa barra 14, com o stop na mínima dela, dependendo do stop, eu teria tomado uma violinada aqui. Claro, quando eu coloco o stop na mínima do candle, eu já até falei um pouco sobre stop, tem uma aula, inclusive, se você não assistiu, onde eu falo sobre stop loss. Eu vou deixar, inclusive, no final desse vídeo, o link para essa aula para você assistir e entender um pouquinho mais sobre esse conceito de stop loss. Mas se eu faço uma compra aqui, coloco o meu stop colado na mínima dessa barra gatilho, eu teria tomado uma violinada. Então, né, das duas opções era... Deixa eu traçar uma linha aqui. Das duas opções eu tinha que colocar o meu stop nesse caso, 1 centavo, quando se trata de ação, 1 centavo abaixo dessa barra gatilho, ou colocar o stop clássico, que já seria na mínima desse candle 13, que foi o que eu fiz. Eu coloquei o stop na mínima desse candle 13, tá? Bem, e aí o mercado evoluiu para uma pequena correção ABC, passei sim um calor, né? E olha só, aí depois ele, o que eu percebi que ele configurou depois? Eu percebi que ele evoluiu para uma formação gráfica maior. Bem, aqui vem um ponto muito interessante, que quando você tem um movimento corretivo e ele falha em validar a continuação daquele movimento, geralmente ele vai evoluir para uma formação corretiva maior. Então, por exemplo, quando você tem uma bandeira e aquela bandeira ela falha, né, na sua validação, geralmente você vai ter uma formação corretiva maior, que geralmente vai se evoluir para uma formação, por exemplo, de triângulo. Isso acontece bastante. Então, muitas vezes a falha de uma bandeira, de uma validação de uma bandeira de alta, de baixa, ela pode evoluir para um triângulo. Claro, o outro cenário é a figura falhar, o mercado realmente reverter. Mas muitas vezes isso acontece também. Você tem uma falha de uma formação gráfica maior, e aí ele vai evoluir para uma formação maior. E aí o que acontece? Se você tiver com o stop no meio do caminho, você vai tomar um stop aí, tá? Então, um ponto bem importante, inclusive dentro do meu curso Jornada Bereshit, que está dentro do protocolo Bereshit, eu ensino realmente como você vai, né, analisar essas formações gráficas e como que você vai trabalhar dentro dessas formações gráficas. Não só na tomada de decisão de comprar ou vender, mas também na sua posição de stop, tá? Tem vários critérios para você posicionar um stop. Tem alguns tipos de stop loss que você pode posicionar no gráfico. Eu gravei uma aula gratuita no YouTube sobre isso, como eu falei. Mas se você quiser realmente ter profundidade, você tem um curso Jornada Bereshit. São 30 aulas, 7 módulos, que está dentro de um pacote completo, onde você vai ter acesso a 3 aulas a 3 encontros semanais durante o pregão comigo, no modo sala ao vivo, 2 encontros mensais, mentoria a cada 15 dias, inclusive agora final de semana é mais uma mentoria dos membros do projeto Bereshit, e você vai ganhar uma consultoria individual direto comigo, tá? Bem, deixa eu voltar aqui para a tela agora. Então, acabou que o meu stop bem posicionado, ou seja, o stop clássico, ele acabou me protegendo aqui nessa operação, tá? E aí esse movimento aqui que aconteceu, tá? Então, aqui, qual que seria o cenário aqui para mim entrar? Digamos que eu não tivesse comprado essa barra 14, por algum motivo, e tivesse depois notado aqui essa formação triangular se desenvolvendo. Qual que seria o melhor momento para mim entrar numa operação aqui? O melhor momento seria basicamente você fazer uma entrada no candle que aciona a formação gráfica ou no candle que valida o acionamento do pivô, porque de qualquer forma você sempre vai ter ali uma formação de pivô se estruturando naquela região, tá? Então você tem a formação gráfica ou você tem o acionamento do pivô. Bem, aí vai depender de onde você ia considerar o acionamento do pivô. Se seguir a risca, a validação aconteceria aqui,
né? Então, olha só, eu poderia comprar a validação da formação gráfica aqui, que seria a barra 18, ou eu poderia entrar aqui em alguma região, por exemplo, aqui até mesmo nessa rejeição que aconteceu aqui, fazendo uma compra aqui nessa região no momento que ele estaria validando o acionamento do pivô, tá? E isso uma vez que você notou que você tinha uma formação triangular. Como eu falei, quando eu entrei, eu tinha ainda o mercado se desenvolvendo numa formação de quê? De bandeira, tá bom? Beleza? Então esse aqui seria um cenário. Claro, e aí se você considera médias móveis, você tinha ali basicamente o mercado trabalhando acima da 200, as médias de 9 e 20 períodos alinhadas, né? Ou seja, você tinha um cenário favorável com relação à média, mas somente essa configuração aqui já era o suficiente para mim, tá? Então, esse foi a questão aqui dessa operação de hoje, tá? Bem, vamos agora para essa operação aqui que está em aberto e que inclusive não está bonita, olha só, basicamente eu já estou aí prestes a tomar um stop, né? Eu não fiz aqui a minha gestão do stop loss, porque eu quis realmente dar, digamos assim, um espaço para essa operação, mas olha como que ela está agora se desenvolvendo aí, tá? Então, basicamente, ele falhou na renovação dessa mínima aqui. Eu poderia fazer o ajuste desse stop para cá, poderia, né? E reduzir aí em 25%, basicamente 0,25% o tamanho do meu stop. Mas eu decidi aqui seguir realmente à risca o stop loss, ou seja, o meu critério para mim fazer a movimentação do meu stop loss nesse trade era a partir do momento que ele viesse para mim andar, pelo menos um para um do meu risco-retorno, coisa que não aconteceu, tá bom? Mas olha só, esse trade aqui também, ele teve uma questão de momento, porque observa que essa LTB, essa LTA que eu tracei aqui, ela basicamente, dessa forma que eu tracei, ela estaria começando a ser acionada por essa barra 35. Só que olha o comportamento dessa barra 35. Ela deixou mais da metade da barra de pavio. Entende? Ela deixou mais da barra da metade de pavio. Então, se eu fosse vender nesse momento, eu não teria vendido aqui. Eu teria esperado um pouco mais. Só que essa venda eu fiz antes. Essa venda ela aconteceu antes. Então, eu tinha, em algum dado momento, uma LTB traçada aqui. Nesse ponto aqui, olha só, eu tinha uma LTB traçada aqui nesse ponto. E olha como que nessa LTB, essa LTB não, essa LTA, ele validou o acionamento dessa LTA para mim. Só que, ou seja, ele validou, mas ele aí temporariamente ele acabou evoluindo aqui. Depois dessa falha, ele acabou respeitando aqui temporariamente esse movimento maior, tá? Então, às vezes, o que vai acontecer? Você vai ter uma formação gráfica menor, ele vai acionar aquela formação, vai falhar na continuação e o preço vai evoluir para uma formação gráfica maior, tá? Então, basicamente, o que você deve aplicar aí? Você deve aplicar, primeiro, a leitura da ação do preço, então você precisa ter esse domínio do comportamento do preço, tá? Você pode usar por exemplo, algumas regrinhas. Então, por exemplo, qual que seria a regrinha aqui? Eu só vou entrar num trade de acionamento de formação gráfica se ele acionar aquela formação com uma barra realmente vendedora, né? É uma barra sólida, sem pavio, né? Ou seja, que indica realmente ali que tem uma pressão vendedora ou que tem uma pressão compradora validando o acionamento daquela formação, como por exemplo você poderia ter feito esse trade aqui, olha só, né? Aí vem a questão também do stop, né? Você poderia posicionar um stop nessa mínima, só que o stop correto para esse tipo de operação seria aqui no fundo, indiferente se você faz ou não esse tipo de stop, o stop correto seria aqui nesse fundo. Muda bastante o risco-retorno final, porque aqui você teria basicamente um 3-1 de risco-retorno, mais ou menos, quase isso, né? E aqui você teria basicamente aí um risco-retorno de 1-1, alguma coisa um pouco maior, digamos assim, tá? Aqui da mesma forma, né? Olha só. Então, basicamente, olha só, foi vendida aqui basicamente a perca dessa mínima, né? Com o stop clássico aqui na máxima. Poderia, por exemplo, colocar um stop interno no meio desses candles aqui? Poderia, só que provavelmente eu já teria também saído da operação, tá? Bem, esse é o princípio que eu queria compartilhar com vocês aí, tá? E aí vem mais um ponto que eu acho bem interessante reforçar para trades em ações, tá? Então, como eu tenho compartilhado com você que até fiz um vídeo anterior falando exclusivamente sobre a Vale ela tem se mostrado um ativo muito interessante para operar no day trade. Ela tem proporcionado uma acertabilidade bem alta, inclusive, né? E aí eu acho que vale realmente você considerar, de repente, incluir dentro da sua, digamos assim, da sua carteira de ativos que você considera operar no day trade, você observar alguma ação, como por exemplo a Vale, a Petri, né? A Petri 4 é uma ação boa também, e algumas outras aí de preferências mais líquidas para você realmente não ficar em ações presas em movimentos aí durante o pregão, tá? E eu sugiro sem dúvida a Vale como uma boa ação para isso, tá bom? Bem, é isso que eu queria compartilhar com você, tá bom? Peço que você venha aí realmente deixar o seu like aí nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo aí se você realmente tem gostado do nosso trabalho que tem sido feito aqui, né? Para simplesmente o canal começar a evoluir, o canal começar
a crescer mais pessoas, assim como você, né, conseguir ter acesso a esse conteúdo que está sendo entregue aqui. Beleza, meus queridos? É isso aí, um abraço e até a próxima.